Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar 2 Coríntios capítulo 3. Uma das coisas que questionaram ao apóstolo Paulo era a autoridade dele para ensinar. Então o apóstolo Paulo vai vir com essa questão aqui no capítulo 3. Será que eu preciso de uma carta de recomendação para compartilhar o evangelho, né? Será que eles não conheciam o apóstolo Paulo? Trazendo para os nossos dias, será que eu preciso ter um curso de teologia para mim vir aqui na internet, né, e compartilhar uma mensagem com vocês? Será que preciso saber fazer curso de hermenêutica, interpretação das escrituras para mim vir aqui e compartilhar com vocês? Não, o próprio Salvador, né, os apóstolos, os profetas, eles ordenaram que nós devemos compartilhar o evangelho com todas as pessoas. Então, uma das maneiras que eu achei de compartilhar o evangelho é compartilhando mensagens aqui pelo YouTube, tá bom? Compartilhando com outras pessoas. E você também pode compartilhar as mensagens fazendo da seguinte maneira: coloca um joinha aí. Quando você coloca um joinha, o YouTube ele entende como relevante essa mensagem e compartilha com outras pessoas. Então, uma forma de você compartilhar o evangelho, né? Independente se você tem aí fez teologia ou não fez, né? Se você é pastor ou não, é colocar um joinha aí. Se você faz um comentário, o YouTube reconhece mais ainda. E além do mais, você pode compartilhar, né? Tem uma parte aí que é compartilhar e aí você manda para alguém também, tá bom? Então, só o fato de você estar assistindo já também é uma questão de estar compartilhando, tá bom? Então, gratidão a todos vocês aí. Vamos lá. Então, questionaram o apóstolo Paulo sobre a autoridade, né? Para ele também pregar o evangelho ali. E aí ele vai trazer essa questão aqui no capítulo 3. Tá bom? Então vamos lá, versículo 1 em diante aqui, são 18 versículos, vamos ver se a gente chega até o final aqui. O versículo 1 diz assim: porventura começamos outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós? Ou de recomendação de vós? Será que o apóstolo Paulo, ele precisava de uma carta de recomendação, né, para ir pregar lá? Ele fundou a igreja em Corinto, eles conheciam, então é óbvio que não precisava, né? Os coríntios, eles tinham ali, como parte comercial também dessa questão de indicar. Quando alguém lhe indica um produto, você passa a credibilizar aquilo, acreditar mais e vai lá verificar. Nós experimentamos o evangelho, nós temos o evangelho. O evangelho, ele faz uma mudança na nossa vida, tá bom? Por conta de Jesus Cristo. Então nós também temos uma carta de recomendação que é nós mesmos, o efeito que o evangelho traz em nós, que é o que o apóstolo Paulo vai falar no próximo versículo aqui, né? Mas aqui, né, algumas pessoas quando saíam de Jerusalém para pregar o evangelho, eles tinham uma carta, né, de autorização, uma carta para falar que eles terminaram o curso, para compartilhar, né, a mensagem ali com outras pessoas. E o apóstolo Paulo está falando, será que eu preciso dessa carta? Né? É isso que ele está falando aqui. Bom, a própria carta dele, ele coloca aqui nesta questão, né? Vamos lá. Versículo 2 e 3, ele diz assim: vós sois a vossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Então o apóstolo Paulo, vocês são minhas cartas. Olha o que o evangelho fez por vocês. Vocês são minha carta, vocês que fazem parte, né, dessa mudança, vocês já são uma prova viva dessa carta. Então eu não preciso de uma carta com tinta e papel, né? Papel não, de pele de animais na época, né? Era papiros ali. Então, pergaminhos. Ele não precisava de algo escrito, mas as próprias pessoas já eram ali uma carta de recomendação. O versículo 3 ele diz: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então ele fala que essa carta de recomendação é os próprios coríntios ali, né? E foi escrito não com tinta, mas com o Espírito de Deus. E também ele fala que não em pedras de tábua, de pedras, né? Mas na tábua do coração, na carne, né? No coração. Então o apóstolo Paulo ele vai fazer
trazer alguns exemplos aqui lá de Êxodo, capítulo 32, 33, quando os 10 mandamentos eles são escritos, né, pelo dedo de Deus em tábuas de pedra, tá bom? E ficou registrado ali os mandamentos. Ele falando que ele não precisa dessa carta de recomendação escrita dessa maneira. Ele precisa que nós escrevamos dentro do nosso coração essa lei. E essa é a melhor prova, né, de que realmente nós somos a carta de recomendação dele, né? Ou seja, será que o Evangelho faz bem para nós? A carta de recomendação do Evangelho é nossa própria vida. Se as pessoas veem sua vida como tá boa, o seu relacionamento com Deus, com a família, as pessoas, essa pessoa tem alguma diferente, tem alguma coisa diferente nessa pessoa, e vai pesquisar, e aí vai descobrir que você realmente serve a Deus, né? Que você busca a Deus, e você pode indicar, ó, como você aprendeu essas coisas por meio da primária, ou assim por diante, né? Ou seja, todos os ensinamentos de Jesus Cristo. Então essa parte é muito importante, né? Essa questão da carta de recomendação aqui. Outra coisa aqui, versículo 4, 5 e 6, diz assim, ó: E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensarmos alguma coisa, como nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Aqui o apóstolo Paulo fala, essa carta de recomendação que é vocês, o que o Evangelho causou em vocês, não é por nossa capacidade, é por Deus, é o efeito que Deus causa nas pessoas. Então ele não leva nenhum crédito, ele está servindo de instrumento na pregação do Evangelho, mas ele não pega crédito para si mesmo, ele fala que é a capacitação de Deus que dá ali. O qual nos fez também capazes de ser ministro no Novo Testamento. Aqui essa palavra no grego, né, não fala Novo Testamento. A tradução fica boa porque realmente ele vai fazer uma ênfase para nós do Novo Testamento e o Velho Testamento, tá bom? Ele vai trazer isso aqui. Mas aqui na parte aqui fica concerto, o novo concerto. O novo concerto vem com Jesus Cristo, né, que abole, que tira os sacrifícios de animais, porque o sacrifício eterno já foi feito, que é por meio de Jesus Cristo. Então ele vai fazer essa comparação do Velho Testamento com o Novo aqui também, né? Para nós o Novo Testamento. Aqui ele chama do velho concerto para o Novo Concerto, tá bom? Mas eu gosto da tradução do jeito que está aqui, né? Do Novo Testamento. E não da letra aqui, então, significando o Velho Testamento, as coisas que eram feitas na antiguidade aqui. Mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. De que maneira ele está falando que a letra mata, né? Bom, o mandamento ele foi escrito em tábuas de pedra, né? Não matarás, não roubarás. E o mandamento, né, a letra, ela revela o pecado. E nós, por nós mesmos, nós não conseguimos guardar os mandamentos. Então, dessa maneira, nós ficamos sobre o jugo da lei. Então, a gente morre, a gente é condenado por conta da lei. Porque não que a lei é ruim, o apóstolo Paulo já mostrou isso, mas ela revela o pecado, e aí nós somos condenados por conta do pecado. Então, por isso que ele fala que a letra mata, tá bom? E o Espírito vivifica, porque é por meio do novo concerto, por meio de Jesus Cristo, que pagou pelos nossos pecados, que nós somos vivificados, somos perdoados de nossos pecados, e assim a lei é satisfeita, porque a lei exige que o pecado seja pago. E aí Jesus Cristo paga esse pecado por nós, tá bom? Então é esse o significado aqui dessa escritura, né? Dizendo que a letra mata, o Espírito vivifica, né? Muita gente usa essa escritura de outras maneiras, né? Mas o significado dentro do contexto histórico é esse aqui que eu compartilhei. Não é no sentido de que a letra mata, ou seja, você está ensinando muita doutrina, né? Você tem que ensinar mais amor. Essa escritura não está falando sobre isso, tá bom? Ela está falando sobre a velha aliança. Aliás, é uma aliança só, né? Mas a maneira que foi instituída no Velho Testamento e a maneira que é instituída no Novo Testamento, tá bom? Por meio de Cristo. Então, é por meio do novo concerto, essa nova aliança, ou seja, no sentido que Cristo pagou o nosso pecado, que nós somos vivificados. E não pela letra, não pela lei. Então, eu gostei desse versículo 6 aqui. Vamos lá, aqui, continuando, versículo 7, 8 e o 9, e o 10 e o 11, né? Vamos ler todos eles aqui, aí eu já vou explicando aqui, ó. Se no ministério da morte
gravado com letras de pedra, foi para a glória. Ele está comparando aqui na época em que Moisés, lá em Êxodo 32, 33, 34, quando Deus escreveu os mandamentos em tábuas de pedra. Então ele estava falando do ministério da morte. Por que o ministério da morte? Porque a letra condena, né? Os mandamentos revelam o pecado e condenam o pecador. Então todos nós pecamos, então todos nós morremos, né, por conta da lei, tá bom? Então ele fala, por isso que ele chama de ministério da morte, tá bom? A letra ali. Então ele continua, escrito nas tábuas, era cheia de glória. Que tipo de glória, né? Ele vai trazer a glória aqui, ele vai mostrar que quando Moisés ele desce do Monte Sinai, em Êxodo capítulo 34 ali, o rosto de Moisés resplandecia, era cheio de luz, né? Parecia uma lanterna, né? Uma lâmpada brilhando ali, que os filhos de Israel, né, até temeram, né? Não quiseram chegar perto de Moisés, de tal maneira que ele teve que cobrir o rosto, né? Ele colocou um véu ali para que ele pudesse falar com o povo, porque o povo estava temendo, tá bom? Dele falar ali. Então, quando foi recebido a lei, foi em glória. Ele está falando dessa glória aqui de Moisés, que Moisés recebeu por meio de Deus, tá bom? Então ele está falando que essa lei aqui que foi recebida em glória. E aí ele vai fazer uma comparação com o novo concerto, o Novo Testamento, que vem com mais glória ainda. Não uma glória física, né? No Velho Testamento dava para ver fisicamente o rosto de Moisés brilhando. E no Novo Testamento, essa nova aliança, ele fala que por meio do Espírito, em nosso coração, nós somos transformados, né? E é lindo porque ele vai terminar aqui, se a gente conseguir chegar no final da mensagem, que nós também somos transformados de tal maneira a nos tornar semelhante a Deus. É muito interessante isso. Ele continua aqui, ó. De maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória. Aqui fala que a glória do rosto de Moisés era transitória. Essa palavra transitória aqui, ela significa que estava esvaecendo, que iria passar, estava acabando, tá bom? Então, ou seja, a lei, ela tinha uma finalidade e um cumprimento, depois ela passaria, tá bom? Não que os mandamentos deixamos de cumprir, mas ele também está falando das leis cerimoniais, como matar animais, né, e outras coisas que era requerida ali no Velho Testamento, né, para perdão dos pecados. Então a glória dessa letra, desses mandamentos, era transitória, ela iria passar, tá bom? Ele continua aqui. Como não será a maior glória o ministério do Espírito? Ele está falando, já que o novo concerto, então, vai ser a glória maior ainda, né? Se o velho, né, o rosto de Moisés resplandeceu, foi com glória, imagina o novo. Ele continua aqui. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá a glória do ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta em parte, não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi glorioso, muito mais em glória o que permanece. Ou seja, o que passou foi glorioso, né? Moisés recebeu, o rosto dele resplandeceu. Imagina o que vai permanecer. Aquilo que a letra que Moisés recebeu foi passageira e passou, até mesmo o brilho, né? Ele vai colocar aqui de Moisés, ele foi esvaecendo, né? Teve uma hora que o rosto de Moisés já não estava brilhando mais, ele não precisava colocar um véu para falar com os filhos de Israel, tá bom? Mas o brilho foi passando, então isso era um sinal de que aquilo que eles faziam no Velho Testamento era transitório para um novo concerto, uma nova aliança. Todas as coisas que faziam no Velho Testamento apontava para a chegada de Jesus Cristo. Matar animais no altar significava o sacrifício que Jesus Cristo faria por nós. Então todas as coisas apontavam para Jesus Cristo. Então essas coisas eram transitórias, iriam passar. Mas a glória do novo ia permanecer, e permanecer para sempre, né? Esse é o sentido aqui. Vamos continuando aqui, ó, versículo 12. Versículo 12 diz assim: tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Aqui o apóstolo Paulo está falando, agora eu vou falar com muita ousadia, né? Ele vai falar exatamente trazendo esse exemplo sobre Moisés, né? E a velha letra, tá bom? E o novo
concerto com Jesus Cristo. Então ele vai falar com muita ousadia, dizendo: e não somos como Moisés, que punha o véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não fitassem os olhos no fim do que era transitório. Então aqui ele fala algo novo, né? Ele fala assim: olha, Moisés colocou um véu sobre o rosto ali, porque estava brilhando, para que os filhos de Israel não fitassem os olhos ali. Aqui no Velho Testamento, quando você lê, dá a intenção de que se eles olhassem muito ali, ia ofuscar os olhos dele, porque era a glória. Moisés, ele estava com parte da glória de Deus. Quando ele desce, ele ficou 40 dias lá no Monte Sinai. Então, quando ele desce com glória. E aí as pessoas não conseguem olhar para ele. Então, quando ele entra na tenda da congregação, ele tira o véu para falar com Deus. Quando ele sai para falar a vontade de Deus aos filhos de Israel, ele coloca o véu de novo, tá bom? E aí ele está falando aqui que os filhos de Israel, ele colocava o véu para que os filhos de Israel não fitassem os olhos no que era transitório. Não era para os filhos de Israel ficar observando aquilo, porque aquilo iria passar. Aquela lei teria um cumprimento e um término, tá bom? Mas ela iria passar, era para realmente pensar no novo, tá bom? Ou seja, todas aquelas coisas, não era questão de matar um animal no altar que estava perdoado os seus pecados. Aquilo simbolizava que Cristo iria morrer por nós, tá bom? E pagaria pelos nossos pecados. Então todas essas coisas era transitório, não era para a pessoa se concentrar naquilo, tá bom? Mas olhar realmente o significado real. Continuando aqui, versículo 14 em diante. Porém, os seus sentidos foram endurecidos, porque até o dia de hoje, o mesmo véu permanece, sem ser retirado na leitura do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Agora aqui é muito interessante o versículo 14, né? Porque o apóstolo Paulo falou de coisas lá na antiguidade, lá no Êxodo com Moisés, e ele falou, até hoje, até os dias de hoje, o véu não foi retirado quando eles leem o Velho Testamento, quando ele lê as Escrituras, quando eles estão nas sinagogas lendo sobre Moisés. De que maneira esse véu não é retirado, né? Assim como Moisés ele colocava um véu para eles não verem a glória, né? De tal maneira esse véu permaneceu, mas no coração deles. Ó, o versículo 15 aqui, ó. Mas até o dia de hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Porém, quando se converterem ao Senhor, então o véu lhes será tirado. Eu li o 16 também. Bom, então ele está falando assim, quando eles leem o Velho Testamento, tem um véu no coração deles que eles não conseguem enxergar Jesus Cristo. Ano passado nós estudamos o Velho Testamento e foi incrível ver que em cada passagem a gente consegue ver Jesus Cristo. Mas para quem não crê, a pessoa está como um véu, ela não vai ver Jesus Cristo ali. Muitos rabinos, professores, hermenêuticos, fariseus liam, mas eles nunca viam o cumprimento daquilo na chegada de Jesus Cristo, como era Jesus Cristo, né? Que é o versículo 16 que eu li aqui, ó. Porém, quando converterem ao Senhor, então o véu será tirado. Sabe quando esse véu é tirado? Quando a pessoa se converte. Um exemplo disso que nós temos nas Escrituras aqui é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era um fariseu, ele entendia demais das Escrituras, e lia, entendia. Quanto mais ele lia, mais ele perseguia o povo de Deus, porque ele entendia que estava fazendo um favor a Deus ao perseguir ali as pessoas, né? Ele entendia que aquilo era uma heresia, então ele perseguia Jesus Cristo. Embora o apóstolo Paulo ele não conheceu Jesus Cristo na carne, enquanto Jesus Cristo estava no ministério dele antes da ressurreição. Porque o apóstolo Paulo foi criado lá em Tarsos, né? Ele é Paulo de Tarso, ele cresceu lá, estudou na faculdade lá, tudo. Então, quando ele veio para Jerusalém, Jesus Cristo já tinha morrido, ressuscitado, estava o ministério dos apóstolos, tanto que ele começa a perseguir os santos, né, da igreja, né, os membros da igreja ali. Mas, então ele conhecia Jesus, mas segundo a carne, né? Vai ter uma escritura aqui que ele vai falar isso. Conhecer Jesus segundo a carne é saber, né? Mas depois lhe é revelado. Ou seja, ele lia as escrituras, entendia das escrituras, mas ele não conseguia ver Jesus Cristo no Velho Testamento. Tinha um véu na face dele. Até
que ele encontrou Jesus Cristo no caminho de Damasco, né? E ali então ele reconhece o Salvador Jesus Cristo como seu mestre, né? E a partir desse momento ele muda. E a partir desse momento a gente vê que quando Paulo vai pregar o Evangelho, ele traz escrituras do Velho Testamento entendendo, né? Ou seja, agora ele lê o Velho Testamento de tal maneira que ele fala, Isaías 53, nossa, como eu não vi isso, né? Ele é moído pelas nossas transgressões, está falando de Jesus, eu não tinha, como eu não vi isso, né? Ele lia lá, falando em Oséias, né? E depois do terceiro dia restaurarei vocês. Como eu não vi isso, que é a ressurreição de Cristo após o terceiro dia? Como eu não vi? Então veja, né, que se a pessoa não se converter, ela não vai ter esse véu retirado para enxergar. Então por isso, né, que até hoje muitos em Jerusalém não creem, olhando o Velho Testamento. Onde você está vendo Jesus aqui? Não estou vendo Jesus aqui em lugar nenhum, né? Nós conseguimos ver Jesus em toda a parte aí do Velho Testamento. Vamos correr aqui que o tempo já avançou aí, tá mais de 20 minutos. Vamos ler aqui o versículo 17 e o 20 para finalizar. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Essa é uma passagem de escritura também muito mal interpretada, né? Muitas pessoas entendem errado aqui. Aqui ele fala, ora, o Espírito do Senhor. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, muitas pessoas pegam assim, se tem o Espírito de Deus, tem liberdade para fazer várias coisas. Não é isso que essa passagem está explicando. Ela está explicando justamente sobre esse véu, sobre a revelação. Se você tem o Espírito Santo com você, né, se você estudar a história de Joseph Smith, quando ele recebe o Espírito Santo e Oliver Cowdery, né, quando eles recebem o Espírito, as Escrituras abrem para eles de tal maneira que eles começam a entender passagens nas Escrituras que eles nunca viram, nunca conseguiriam interpretar se eles não tivessem com o Espírito Santo ali. Houve uma grande mudança, né, na vida deles quando eles receberam o Espírito Santo ali, o batismo. Bom, enfim, aqui então está falando sobre isso. Onde há o Espírito do Senhor, há liberdade para entender, para você olhar ali e ver Jesus Cristo, entender as Escrituras. É isso. O versículo 18 aqui, para finalizar, diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória de Deus, né? A glória do Senhor. Bom, aqui ele está falando que no Velho Testamento, Moisés ele tinha que ficar com o rosto coberto. E nós agora, com o rosto descoberto, ou seja, nós podemos adentrar na presença de Deus, né? Temos o templo, que é um símbolo de entrar na presença de Deus. Então não precisamos de um véu, nós adentramos para dentro do véu, conhecemos. E aí ele fala sobre essa transformação, né? No manual do Vem Segue-me tem ali até uma largata, né? Que ela faz um casulo e depois vira uma borboleta. E é justamente desse versículo aqui, é uma transformação em nós. Não somente não queremos, como no Velho Testamento eles não podiam estar na presença do Senhor, mas esse aqui é que nós nos tornaremos semelhante ao Senhor. Presta atenção nisso, né? Nessa metamorfose, nessa transformação que nós temos que ter aqui no versículo 8. Ó. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Transformado, a palavra transformado aqui no grego significa metamorfose, tal como a largata se transforma numa borboleta, uma transição. Então aqui está falando assim como por espelho, vamos ser igual ao nosso Senhor. É isso que significa. Eu compartilho essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.